Agora a gente vai falar com a Aline Beckett, que vai contar para a gente que o ministro determinou que as postagens de Jair Bolsonaro também sejam juntadas aos autos que investigam essa ação. As postagens feitas anteriormente pelo ex-presidente e também pelo Eduardo Bolsonaro. A Aline Beckett é quem vai trazer as informações para a gente agora. Há algum tipo de identificação de conduta ilícita sendo aventada pelo ministro Alexandre de Moraes na atuação do deputado licenciado, né? Aline Beckett, bem-vinda mais uma vez. Assim, Cine, o ministro Alexandre de Moraes determinou, por meio de um despacho hoje, na manhã de hoje, no inquérito que investiga Eduardo Bolsonaro, que todas as postagens e todas as entrevistas dele de ontem relacionadas após a operação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, o seu pai, sejam vinculadas, ou seja, sejam juntas ali no processo que o investiga sobre a suposta atuação junto aos Estados Unidos em relação à tentativa de coerção aos ministros da Suprema Corte aqui no Brasil. Segundo Moraes, logo após a adoção das medidas cautelares que foram tomadas ontem em relação ao ex-presidente, Eduardo Bolsonaro teria intensificado essas condutas ilícitas, realizando novos ataques ao STF, em entrevistas também, especialmente ao próprio ministro Alexandre de Moraes, e incentivado as ações no exterior, em especial nos Estados Unidos, o que acabou motivando, então, a inclusão agora dessas manifestações nesse inquérito que o investiga. Esses links das postagens, então, portanto, deverão já estar ali juntos ao processo, aos autos do processo, e esse objetivo agora do ministro Alexandre de Moraes é justamente reunir ali evidências dentro deste processo que configurem na tentativa de deslegitimar a corte e também uma pressão externa, econômica e política, isso conforme no despacho, no que foi descrito por ele nesse despacho divulgado na manhã de hoje. Então, todas as manifestações de Eduardo Bolsonaro após as medidas cautelares e também após aquela operação da Polícia Federal que nós vimos ser realizada ontem contra o ex-presidente, deverão ser incorporadas nesse inquérito que o investiga sobre a atuação dele, toda essa movimentação e articulação nos Estados Unidos. Cine. Muito obrigado pelas informações até aqui, Aline. Já te chamo novamente. Sérgio Zagarino, eu quero conversar com você sobre essas demonstrações do deputado Eduardo Bolsonaro. Nós não vimos até agora em nenhuma reação dele a possibilidade de recuo, a possibilidade de uma concessão. Pelo contrário, ele criticou o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que o ministro esticou a corda ao determinar essa operação ou autorizar essa operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele manteve o discurso também de que Trump não vai recuar e de que ele torce para que sim, mais sanções aconteçam numa forma de vingança ou numa forma de acompanhar, digamos assim, a queda do ministro Alexandre de Moraes, uma possível queda na visão dele. Como é que se avalia toda essa atuação? Primeiro, agradecer a entrevista do professor, que foi bem esclarecedora em relação à questão técnico-jurídica processual, que deixa de forma muito clara que as ações que foram tomadas no curso desse novo inquérito, que envolve o Eduardo Bolsonaro e que, por extensão, determinou as cautelares como o impedimento de sair depois das 7 da noite, a própria tornozeleira eletrônica e a proibição de redes sociais pelo ex-presidente Bolsonaro, elas são um absurdo jurídico, porque elas demandam de uma teratologia do voto do ministro, porque leva em consideração de que Eduardo Bolsonaro teria o poder de influenciar o presidente da maior democracia liberal do planeta, do maior país do mundo. Então, a gente tem que chegar à conclusão, de acordo com o nosso Suprema Corte, de que o Eduardo Bolsonaro, ele chega no Trump e fala: Trump, faça isso, faça aquilo. Isso não existe, isso é uma bobagem gigantesca. Eduardo Bolsonaro, ele tem todo o direito de proferir sua liberdade de expressão e conversar e explicar e demonstrar que algumas ações aqui, no ponto de vista dele, são ilegais, são absurdas, tanto do governo federal quanto do Poder Judiciário. Agora, não dá para vincular
as ações de Eduardo Bolsonaro com as decisões de Donald Trump. Uma coisa não tem relação nenhuma com a outra. Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos e ele não toma nenhum tipo de decisão com base em pressão de Eduardo Bolsonaro. Inclusive, o próprio Donald Trump, em dezembro do ano passado, deu uma entrevista antes dessa história toda de Eduardo Bolsonaro, dizendo o seguinte, que o Brasil corre muito risco de ser represado pelos Estados Unidos quando ele se demonstra ao lado de países do BRICS, principalmente em termos de geopolítica, falando do absurdo da desdolarização da moeda global. Ou seja, não é de hoje que o Donald Trump está de olho nas ações do governo federal em relação à economia, em relação à geopolítica. É lógico que Donald Trump se aproveita para colocar fogo no parquinho. E ele mensura os ataques à liberdade de expressão, a censura que é cometida no Brasil. E por isso, não significa dizer que ele esteja determinando que deva ser feito algo. Ele está apenas sinalizando que, do ponto de vista norte-americano, como presidente da República, voltado aos interesses dos Estados Unidos, ele entende que está acontecendo coisas ilegais no Brasil. Portanto, se o Brasil continuar com ilegalidades, ele tem legitimidade para não querer negociar com o Brasil, da mesma forma que ele o faz com Venezuela, com Irã, com Cuba, e ele pode aumentar ainda com embargos. Então, para de ficar achando que o Eduardo Bolsonaro tem influência, não tem. E o ex-presidente Bolsonaro, então, esse daí está sendo perseguido de forma muito clara. Querem tirar o atual líder das pesquisas das eleições de 2026 do jogo.